Quando a gente fala em literatura vitoriana, nós imaginamos logo obras de autores como as Irmãs Brontë, Dickens, Oscar Wilde, que são obras repletas aí de conflitos pessoais e questões sociais. Mas a literatura vitoriana vai bem além disso, com livros que normalmente nós não associamos a esse período, mas que fazem parte dele. E no vídeo de hoje, dando início ao Victober 2025, eu trago uma dessas obras, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books e a mais uma edição do Victober Brasil. É um projeto literário criado por 3 booktubers inglesas, trazido ao Brasil pela Cristina, do canal Relivrando, e que agora entra no seu 6º ano. E esse projeto consiste em dedicar o mês de outubro à leitura de obras publicadas durante o reinado da Rainha Vitória, entre os anos de 1837 e 1901, no Reino Unido ou em suas colônias. Eu não vou me estender aqui sobre isso, para não cansar quem já acompanha o canal, mas quem estiver chegando agora, eu sugiro que, se interessar, que dê uma olhada nos vídeos dos anos anteriores. Há uma playlist enorme com muito material e lá dá para saber tudo sobre o projeto e conhecer muitas das obras do período. E não deixe também de acompanhar as postagens nas outras redes sociais e se quiser participar do projeto, basta publicar qualquer conteúdo e usar no seu material as hashtags que estão aparecendo aí. Mas vamos ao nosso livro de hoje. Imaginem um mundo onde a tecnologia avança a passos largos. A humanidade, confiante na sua superioridade, se sente no topo da cadeia evolutiva, mas de repente surge uma ameaça vinda de outro planeta e em questão de poucos dias o mundo que nós conhecemos está em ruínas. Então a Guerra dos Mundos não é só uma história de ficção científica, é um clássico que ainda hoje, mais de um século depois de ser lançado, ainda nos assusta e nos faz questionar a nossa própria fragilidade. Mas antes de mergulharmos na história, vamos conhecer um pouquinho do seu criador, o Herbert George Wells, ou H.G. Wells, como é mais conhecido. Ele nasceu em 1866, na Inglaterra, e foi muito mais que um escritor, porque ele foi um visionário, um sociólogo e um crítico bastante afiado da sua época. E ele não era um escritor de ficção científica por acaso. Ele era formado em biologia, foi aluno do Thomas Huxley, um botânico, que foi o mais ferrenho defensor da teoria da evolução, tanto que ganhou o apelido de Bulldog de Darwin. E essa formação científica do Wells foi essencial, porque foi dela que o autor tirou inspiração para as suas obras mais famosas, todas elas publicadas em sequência entre os anos de 1895 e 1898, ou seja, bem no finalzinho do período vitoriano, mas que ainda fazem parte dele. E essas obras têm um ponto em comum. Todas elas, de uma forma ou de outra, exploravam as consequências da ciência e da tecnologia na sociedade. E essas obras são A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. Todas elas já têm vídeo aqui no canal, com exceção de A Ilha do Dr. Moreau, que eu li em e-book. Os outros 3 estão aqui nesse box, que eu recebi da Renata, do canal 15 Dias para Ler, que é uma grande leitora, traz obras bem fora do radar, e fala sobre elas com muita propriedade.
Então, para quem não conhece o canal dela, né, use o link que eu deixo na caixa de descrição e vá lá conhecer o 15 Dias para Ler, que certamente será uma grande descoberta. Então, se você estiver assistindo, Renata, obrigado mais uma vez por esse presente incrível, viu? Esse box é da editora Pandorga, né? Então contém aqui os 3 livros, né? E vem também com um pôster, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vem marcadores, né? Também cada livro tem um marcador aqui com o retrato do Wells, né? E vem postais, alguns outros brindes. As edições são simples, né? Mas bem diagramadas, né? Folhas amarelas, tem orelha, né? Então são bem confortáveis de ler. E eu gosto muito, né, dessas capas que trazem essa estética de quadrinhos que combina muito bem com o conteúdo dos livros. Mas você encontra também A Guerra dos Mundos em várias outras edições, e eu deixo links para aquisição de todas elas na caixa de descrição. Se você quiser adquirir algum produto, não precisa ser só livros, né, e ainda auxiliar um projeto ou instituição social sem gastar nada mais, é só entrar no site da Amazon utilizando um desses links que eu recebo uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de auxílio. Então sua ajuda é muito importante e eu deixo desde já o meu agradecimento a todos que puderem colaborar. Mas voltando ao Wells, a vida dele foi amplamente marcada por uma curiosidade insaciável sobre a ciência e o seu impacto nas transformações sociais. Ele observava de perto, né, todo esse avanço da tecnologia e os reflexos desses avanços na sociedade vitoriana. E isso aí alimentou, né, o seu fascínio pelo futuro da humanidade. Na mesma época, na França, outro autor também se dedicava aos mesmos temas, né, o Jules Verne. E hoje, então, os dois são considerados os pais da ficção científica. A diferença entre os dois é que o Verne tinha uma pegada mais juvenil, né, de divulgação científica para jovens, uma visão mais positiva do impacto da tecnologia sobre as nossas vidas. E o Wells não, já via esse impacto de uma forma mais preocupada, tentando prever também o lado negativo desse impacto. Então, tanto que mais para o final da sua vida, os seus livros tomaram um rumo bem mais sociológico e filosófico, né, mais voltados para as questões sociais do que para a ficção científica. Ele foi um dos primeiros defensores dos direitos humanos e da necessidade de se criar um organismo mundial que promovesse a paz e a união entre as nações. Então ele participou ativamente na formação da Liga das Nações, que foi o órgão, né, que mais tarde daria origem à ONU. O Wells faleceu em 1946, bastante desiludido com a Liga das Nações, porque ela não conseguiu impedir a Segunda Guerra. Mas mais tarde, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU, foi redigida, né, tendo como base o livro Os Direitos do Homem, do Wells. Então foi um autor, né, bastante importante. E para se entender a Guerra dos Mundos, nós precisamos lembrar que quando esse livro foi publicado em 1898, o Império Britânico estava no seu auge. A Inglaterra era a maior potência do mundo, né, com uma confiança inabalável em sua superioridade, né? O século XIX foi uma época de grande expansão do colonialismo, onde o mais forte impunha o seu poder sobre o mais fraco. E o Império Britânico conquistava aí territórios, né, subjugava povos em todo o globo, né? Tanto que foi dito que durante o governo da Rainha Vitória, o sol jamais se punha nas terras do Império, de tão vasto que ele era. Mas e se a situação fosse invertida?
E se os ingleses, né, que tanto se viam como colonizadores, fossem os colonizados, ou pior, destruídos? Então foi com esse propósito que o Wells, que era um crítico ferrenho do imperialismo, escreveu a Guerra dos Mundos, como uma forma de questionar essa arrogância da Inglaterra. Então esse livro é, na verdade, uma grande metáfora, né, onde a invasão dos marcianos reflete a brutalidade do colonialismo britânico. E a trama do livro, pelo menos em termos gerais, né, bem conhecida, até por quem nunca leu o livro. Ele é narrado por um cidadão anônimo que testemunha em primeira mão uma invasão alienígena e tempos depois coloca no papel seu relato para que fique registrado para as gerações futuras como tudo aconteceu, né, sem distorções. Então, no início da história, o narrador faz um breve resumo da vida na Terra e já coloca que o homem, na sua arrogância, jamais imaginou que era observado do espaço da mesma forma como nós observamos os micróbios em uma gota d'água. Então era quase o consenso, né, que não poderia haver vida no espaço, muito menos inteligente. E caso isso fosse possível, seriam seres inferiores e passíveis de dominação. E aqui ele já dá uma alfinetada nos terráqueos, né, chegando mesmo a justificar a invasão. Vejam só esse trechinho. Julgá-los muito severamente, devemos nos lembrar da destruição total e implacável que nossa própria espécie provocou não somente em animais, como os extintos bisões e dodôs, mas também em suas próprias raças inferiores. Os tasmanianos, apesar de sua aparência humana, foram varridos da face da terra em uma guerra de extermínio empreendida por imigrantes europeus em um espaço de 50 anos. Seremos tão misericordiosos a ponto de nos lamentarmos se os marcianos travaram uma guerra conosco, movidos pelo mesmo espírito? O nosso personagem vive em Woking, uma cidadezinha próxima a Londres, né, uma vidinha normal e pacata, quando certa noite um objeto voador, que se pensava ser um meteorito, cai na Terra. Desse objeto saem criaturas horrendas, né, quase como polvos, com grandes cabeças e membros compridos como tentáculos. Só que assim que eles tentam sair, eles começam a sofrer os efeitos da nossa gravidade, né, da pressão, se movendo com grande dificuldade, e isso tranquiliza os terráqueos. Então o narrador vai jantar normalmente com a esposa, e o Wells diz que eles devem ter se sentido como o último pássaro dodô ao ver a chegada dos caçadores, né? Que o pássaro deve ter comentado com a esposa que aquelas criaturas não eram ameaças, que no dia seguinte já teriam desistido e ido embora. E, no entanto, foram caçados até a extinção. Os marcianos teriam evoluído como civilização há muito mais tempo que os terráqueos. Então eles seriam uma versão muitíssimo mais desenvolvida intelectualmente do que nós. Quase que só cérebro. Mas essa evolução os levou a destruir o seu próprio planeta. E agora eles necessitam de novos espaços para a sua sobrevivência. Por isso resolveram invadir a Terra, né, o vizinho mais próximo e com melhores condições de vida. E para isso eles vinham se planejando já há décadas, observando a capacidade de defesa dos humanos. Então por isso eles não são guerreiros comuns, mas seres com uma tecnologia muito superior à nossa. E eles solucionam essa incapacidade de viver na nossa atmosfera utilizando máquinas gigantes, né, com 3 pernas enormes, os famosos trípodes, que destroem tudo que aparece no seu caminho como uma espécie de raio de calor. E essa não é a única arma dos marcianos, porque eles espalham, né, uma fumaça tóxica que empesteia tudo e semeiam uma espécie de planta vermelha que cresce rapidamente e se espalha por todo lugar. Então a trama acompanha a tentativa desesperada do protagonista de sobreviver e encontrar a sua esposa em meio ao caos,
nessa invasão, e ele é obrigado a enfrentar a destruição e a desolação, vendo ali a civilização que ele conhecia, né, desmoronar diante dos seus olhos. Porque as forças militares, né, são totalmente incapazes de encarar as máquinas de guerra marcianas. Então, nessa luta pela sobrevivência em meio ao caos, ele irá se deparar com outros sobreviventes, né, em especial dois, que têm um destaque maior: um padre e um ex-soldado. E essas duas pessoas serão a deixa para que o Wells critique tanto as pessoas, né, aparentemente cheias de fé, mas que professam uma religião superficial, confortável, ali baseada em rituais e regras, mas que quando é confrontada com uma dificuldade real, se desesperam e mostram a fragilidade da sua crença. Como é o caso do padre aqui, que é uma figura tão frágil e covarde que no início a gente até sente pena, né? Mas depois chega a ser irritante. Já o soldado é daqueles que acham que tudo se resolve na base da violência, que na impossibilidade de vencer os marcianos, os humanos que sobreviverem deverão montar uma resistência, né, se necessário vivendo no subsolo, utilizando táticas de guerrilha, que irão aos poucos minando a capacidade dos invasores até que uma reviravolta e uma reconquista do planeta seja possível. Então, nesse ínterim, o protagonista, né, irá fazendo novas descobertas sobre os marcianos, algumas bastante chocantes e que me causaram surpresa, né, pela naturalidade com que foram narradas, levando em conta a época de escrita do livro. Um outro ponto aqui é que o narrador, como eu falei, ele vive nesse subúrbio de Londres e como ele relata tudo em primeira pessoa, ele só pode contar o que ele vê. Então, para driblar essa situação, o Wells utilizou um outro narrador, o irmão do protagonista, né, que vive em Londres e que teria contado ao irmão mais tarde como tudo se passou na capital. E o interessante dessa história é que, exceto por citações quase imperceptíveis, outros países não são mencionados, né? Parece que o ataque dos marcianos se restringiu às Ilhas Britânicas, como se o restante do mundo não existisse. É exatamente como a gente vê nesses filmes catástrofe, em que os americanos são o máximo e o mundo depende dos Estados Unidos. Mas aqui, né, pelo teor da narrativa e pelas ideias do Wells, eu acredito que a intenção tenha sido mais irônica mesmo, né, de mostrar como a Inglaterra se via como toda poderosa, mas que era bem mais frágil do que queria mostrar. E não que ele realmente acreditasse nessa superioridade do país. E o ritmo do livro é frenético, né? Tudo acontece muito rápido, o colapso no mundo se instala rapidamente, tudo caminha para um aparente apocalipse, mas a situação acaba se resolvendo de uma forma que eu achei bastante original e plausível. Acredito que todo mundo já saiba qual é, mas eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa, né, de quem, né, aí me desculpe o trocadilho infame, né, que viveu em Marte esses anos todos e nunca ouviu falar dessa história. E a Guerra dos Mundos foi um sucesso imediato já no seu lançamento, mas eu acho que nem o Wells imaginou o impacto cultural que o seu livro alcançaria. Porque essa obra ajudou a solidificar a ficção científica como um gênero sério, né, capaz de abordar temas complexos, e serviu de influência a quase tudo que veio depois em se tratando de invasões alienígenas. Mas provavelmente o momento mais icônico dessa história seja a famosa transmissão de rádio feita em 1938 pelo cineasta Orson Welles, que não tem nenhum parentesco com o escritor. Né? Conta-se que a transmissão foi feita em formato de noticiário e foi tão realista que muitos ouvintes acreditaram que a invasão alienígena era real, com os jornais noticiando pânico generalizado em várias cidades e multidões nas ruas procurando abrigo.
né? Esse incidente se tornou um marco na história da mídia e um exemplo do poder de influência dos veículos de comunicação. Mas hoje já se sabe que muito disso é lenda, né? Ou, como se diz hoje, fake news. O fato foi real, mas parece que a coisa não teve essa proporção que os jornais noticiaram. Acontece que a rádio em questão era ainda bem pequena, com pouco público, e, além de tudo, era um programa de adaptações literárias, né? O que diminuía ainda mais o alcance. Daí a ideia do Wells para tentar captar a audiência. E o rádio ainda era um veículo pouco difundido, mas estava em plena expansão. E os jornais impressos ainda o viam como uma ameaça. Então, eles se uniram, né, para publicar essa história do pânico, no intuito de desacreditar o rádio e tentar incutir na população a ideia de que o rádio era perigoso e que deveria ser proibido. Mas é claro que não funcionou. E, curiosamente, né, transmissões parecidas foram feitas em outros países, inclusive no Brasil, em 1971, por uma rádio do Maranhão, e que teve um efeito semelhante, né, causando muita confusão em São Luís. Esse caso foi tema de um documentário que está disponível aqui mesmo no YouTube, né? O link está na caixa de descrição. É bem curioso, né? Deem uma olhada lá. E um outro fato curioso sobre esse livro, também ligado ao Brasil, é que ele foi ilustrado por um brasileiro, o Henrique Alvim Correia. Ele foi um ilustrador e pintor brasileiro que vivia na Bélgica e que, em 1903, ele fez uma série de ilustrações para o livro. Essas ilustrações foram parar nas mãos do próprio Wells, e o autor gostou tanto delas que as incluiu numa edição de luxo do livro. E, a partir daí, elas passaram a ilustrar grande parte das edições posteriores de A Guerra dos Mundos. Por conta das dificuldades técnicas, né, esse livro demorou um pouco para chegar aos cinemas. A primeira adaptação é de 1953, hoje é um clássico da ficção científica, que conseguiu captar o medo de uma invasão desse tipo, né? Em termos gerais, o filme manteve a história, mas se desviou bastante do livro nos detalhes. Porque a invasão acontece na Califórnia, nos anos 50, e nesse filme não existem os trípodes, né? Porque aqui no filme são máquinas voadoras. Os personagens também são outros, né? Bem diferentes, principalmente o padre, que nesse filme dá uma de herói. E há claros reflexos da Guerra Fria, né? Até se fala na utilização da bomba atômica contra os marcianos. Esse filme fez um grande sucesso, ganhou até um Oscar de efeitos especiais, além de outras 3 indicações, e também virou referência para muitos filmes posteriores. Ainda é um filme interessante, né? Mas tem várias cenas hoje risíveis. Em 2005 foi feita uma nova adaptação, dirigida pelo Steven Spielberg e estrelada pelo Tom Cruise, que trouxe a história para a época atual. É um filme catástrofe, né? Cheio de efeitos visuais impressionantes, uma atmosfera de medo e de desespero bem marcante, né? Característicos da paranoia, né, pós 11 de setembro, com uma excelente qualidade técnica e os dramas familiares habituais nos filmes do Spielberg. É um bom filme, mas também não é fiel ao livro, né? Embora tenha mais elementos em comum com o livro do que o filme de 53. Tem até mesmo o sobrevivente paranoico, interpretado pelo Tim Robbins. Tem as plantas vermelhas, né, que aqui no filme são bem mais sinistras, e os trípodes, né, mais parecidos também com o relato do Wells. O problema maior desse filme, para mim, é a Dakota Fanning, ainda criança, que passa o filme todo gritando histericamente. E só mais recentemente, então, foi feita a primeira adaptação passada na Inglaterra. Uma minissérie britânica de 2019, em 3 episódios, e é a mais fiel ao livro. Essa foi a que mais me interessou, mas infelizmente eu não consegui encontrar para assistir.
E aí nós chegamos ao Desastre, que é a versão de 2025, que está disponível no Prime, e é uma coisa pavorosa de ruim. É um filme ridículo e um merchandising gritante da Amazon. Não é sem razão que ele está sendo considerado um dos piores filmes da história do cinema. É um lixo total. E é curioso, né, ver como essas adaptações nos mostram como esse livro é muito mais que uma simples história de alienígenas. O Wells conseguiu criar uma obra temporal que reflete o medo humano diante do desconhecido, né, de uma tecnologia superior, da fragilidade da nossa civilização. Esses medos que se refletem, né, nos medos coletivos de cada época, né? Seja a Guerra Fria, sejam os ataques terroristas ou, nessa versão mais recente, os apagões cibernéticos. Então é um livro que nos alerta, né, sobre a nossa soberba. Ele nos lembra que nós não somos o centro do universo, que a nossa existência pode ser mais frágil do que a gente pensa. Então é um livro até simples na forma, a leitura é bem fácil, a escrita do Wells era seca, né, direta, sem firulas, né, sem recursos estilísticos. Né. Numa leitura mais superficial, o livro pode até parecer datado, mas ele tem muito a nos dizer nas entrelinhas. Não é à toa que se tornou um clássico. E hoje, né, na cidade de Woking, onde o Wells morava e onde se passa a maior parte da história, há uma estátua do escritor e também uma escultura enorme de um trípode. A cidade também faz eventos ligados ao autor e à obra, né, mostrando aí que o legado dele ainda está bem vivo. Então, é uma leitura mais que recomendada. E aí, me contem, né, vocês já leram esse livro? Assistiram alguma adaptação? Né? Qual a sua favorita? Né, deixe sua opinião nos comentários para a gente poder conversar um pouco mais. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, continuar assistindo aí, acompanhando os vídeos do Victober. Muito obrigado por assistir e até a próxima.